A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais mortais da história da humanidade, com mais de 40 milhões de militares e civis mortos. A vida de um soldado nas trincheiras era um verdadeiro inferno. Eles enfrentavam doenças, fome, ratos, cheiros horríveis e cadáveres por toda parte. E o mais importante, precisavam aceitar a realidade de que poderiam morrer a qualquer momento. Hoje, vamos descobrir como era ser um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e nos contar quais eventos históricos você gostaria de aprender mais. De outubro de 1914 a março de 1918, forças britânicas, francesas, alemãs, russas e otomanas lutaram em trincheiras, uma série interconectada de caminhos lamacentos cavados a cerca de 2 metros de profundidade e quase 2 metros de largura nas linhas de frente dos campos de batalha. Embora as trincheiras oferecessem cobertura e proteção contra o fogo inimigo, ironicamente, também causaram muitas mortes devido às suas condições insalubres, parecidas com esgotos. Quando você pensa nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pode imaginar caminhos cavados de forma improvisada. Mas essas trincheiras tinham um design estratégico. Os aliados e as potências centrais as projetaram como um mecanismo de defesa. Armas pesadas e agressivas forçaram ambos os lados a se protegerem. Assim, as trincheiras se tornaram uma maneira de manter a linha sem expor os soldados. Elas também eram cavadas em zigue-zague e curvas, criando cantos e corredores que ofereciam melhores pontos de observação e esconderijo para os soldados. Esses padrões de zigue-zague impediam que os inimigos infiltrados entrassem na trincheira e eliminassem todos de uma vez. E cada trincheira tinha uma função diferente. Algumas serviam para abrigar tropas em descanso, outras para armazenar suprimentos e outras para o descarte de resíduos. Algo curioso é que, em outras circunstâncias, cobrir-se de lama pode parecer divertido. Pessoas pagam caro em spas para serem cobertas de lama orgânica em nome de uma pele mais saudável. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, a exposição prolongada a trincheiras inundadas e lamacentas causava o pé de trincheira. Você podia perder os dedos, ou pior, os pés. O pé de trincheira era tão comum que afetou cerca de 75 mil soldados britânicos. Descobriu-se que os soldados inspecionavam os pés uns dos outros regularmente. Eles eram colocados em pares, e cada parceiro era responsável pelos pés do outro. Geralmente aplicavam óleo de baleia para tentar prevenir a doença, que ocorria sob condições frias e úmidas. Na verdade, houve relatos de pessoas que desenvolveram pé de trincheira em festivais como Glastonbury, Leeds e Download, devido às condições de frio, umidade e lama constantes nesses eventos. Embora as técnicas médicas avançadas da época significassem que os médicos estavam mais preparados para cuidar da saúde dos soldados do que em conflitos anteriores, ainda era comum que soldados adoecessem e morressem. As condições frias, úmidas e insalubres das trincheiras não ajudavam em nada à saúde dos soldados e os elementos implacáveis os tornavam propensos a doenças. Piolhos circulavam nas trincheiras e espalhavam doenças como a febre das trincheiras. Não era incomum que os soldados acordassem com ratos comendo suas rações, ou eles próprios. Sim, os ratos eram tão ousados que chegavam a morder soldados adormecidos. E não podemos esquecer que as trincheiras foram o berço de uma das pandemias mais mortais da história, a gripe de 1918. Devido à Primeira Guerra Mundial, com os sistemas imunológicos dos soldados já debilitados pela desnutrição e estresse do combate e ataques químicos, a suscetibilidade à doença era quase inevitável. Antes de continuarmos, se você quer se aprofundar ainda mais na história da Primeira Guerra Mundial, eu separei um livro que recomendo muito. O link está no primeiro comentário deste vídeo. Vale a pena conferir. A Primeira Guerra Mundial mudou em 22 de abril de 1915, quando as forças alemãs chocaram os soldados aliados ao longo da frente ocidental ao dispararem mais de 150 toneladas de gás cloro letal contra duas divisões coloniais francesas em Ypres, na Bélgica. Os Estados Unidos, que entraram na guerra em 1917, também desenvolveram e usaram armas químicas. O futuro presidente Harry S. Truman era capitão de uma unidade de artilharia de campo dos Estados Unidos que disparou gás venenoso contra os alemães em 1918. No total, 1918, cerca de 100 mil toneladas de armas químicas foram usadas na Primeira Guerra Mundial, ferindo cerca de 500 mil soldados e matando quase 30 mil homens, incluindo 2 mil americanos. Os ataques com gás eram aterrorizantes. Era um novo nível de guerra que ninguém esperava. Um ataque com gás podia ferir gravemente ou matar qualquer pessoa azarada o suficiente para estar por perto. Tudo também dependia de como o vento estava soprando naquele momento.
Os soldados não ficavam nas trincheiras 24 horas por dia, durante meses sem parar. Na verdade, eles passavam entre 1 e 7 dias seguidos nas trincheiras, em reservas próximas e em períodos de descanso. Esse processo limitava o tempo que um soldado passava nas condições terríveis das trincheiras. A rotação era extremamente importante para gerenciar o estresse deles. Porém, descanso poderia ser um termo enganoso. Se os regimentos estivessem com pouco pessoal, os soldados eram frequentemente recrutados para expandir e reparar as trincheiras. Em outro extremo, alguns soldados aproveitavam seu tempo longe das trincheiras para visitar bordéis. Em 1918, cerca de 1 milhão de soldados franceses foram tratados por infecções sexualmente transmissíveis. Os soldados da linha de frente, forçados a enfrentar a morte e a violência por dias seguidos, naturalmente desenvolviam feridas psicológicas profundas. O clima de alto estresse da guerra de trincheiras levava a ataques de pânico e ansiedade extrema. Embora os médicos e oficiais militares usassem termos como neurose de guerra para descrever o que acontecia, o que hoje conhecemos como transtorno de estresse pós-traumático. Muitos soldados com neurose de guerra eram enviados para casas de repouso para se recuperarem. Na verdade, o termo neurose de guerra foi cunhado durante a Primeira Guerra Mundial. Alguns soldados que sofriam dessa condição foram julgados e até executados por crimes militares, como deserção e covardia. Pense nisso. 266 soldados britânicos foram executados por deserção, 18 por covardia, 7 por abandonar o posto sem autorização, 5 por desobediência a uma ordem legal e 2 por jogarem fora suas armas, tudo porque ninguém sabia lidar com o transtorno de estresse pós-traumático. A alimentação nas trincheiras era um grande desafio durante a Primeira Guerra Mundial. Naturalmente era terrível, mas era importante para manter as tropas funcionando. Só o exército britânico empregava 300 mil trabalhadores de campo para cozinhar e fornecer alimentos. A dieta dos soldados consistia em pequenas rações de carne cozida, bacon, legumes e pão. Embora o pão pudesse demorar até 8 dias para chegar às trincheiras. E até lá, já estava duro, mas os soldados engenhosos resolveram o problema do pão duro por conta própria, rasgando os pães em pedaços, adicionando batatas, cebolas, passas ou qualquer outro ingrediente disponível, e fervendo a mistura em um saco de areia. No inverno de 1916, a escassez de farinha era tão grande que o pão estava sendo feito com nabos secos e moídos. A refeição principal também foi reduzida a uma sopa de ervilha com alguns pedaços de carne de cavalo. Enquanto os soldados tinham que suportar uma comida horrível, uma coisa que eles podiam esperar era o álcool, que lhes proporcionava a coragem líquida necessária nas trincheiras. Apesar das batalhas constantes e das milhões de vidas perdidas, os soldados frequentemente passavam muito tempo esperando o próximo ataque. O tédio se tornou uma experiência comum, mesmo cercados pelo inimigo. Os oficiais militares sabiam que soldados ociosos podiam causar problemas, então incentivavam a criatividade para aumentar a moral. Um dos exemplos mais memoráveis foi a criação de revistas de trincheira, como o The Wipers Times, produzido por soldados britânicos estacionados perto de Ypres. Os soldados encontraram uma prensa de impressão e a usaram para publicar uma revista cheia de poemas, ensaios, piadas e sátiras sobre a guerra, oferecendo um vislumbre bem humorado, embora pungente, de suas vidas diárias. Por mais sombria que tenha sido a Primeira Guerra Mundial, o primeiro Natal da Guerra, em 1914, trouxe um momento surpreendente de humanidade e paz. Na véspera de Natal, soldados das trincheiras britânicas e alemãs começaram a cantar canções natalinas, o que levou a uma trégua improvisada. Os soldados saíram de suas trincheiras, trocaram presentes, barganharam por cigarros, jogaram futebol e compartilharam comida e lembranças. Infelizmente, a paz foi de curta duração, e as lutas recomeçaram no dia seguinte. Embora algumas tréguas tenham ocorrido nos anos seguintes para resgatar companheiros caídos, esses momentos foram muito menos frequentes, devido a ordens de comando superior em ambos os lados, proibindo tréguas. A Primeira Guerra Mundial também deixou um legado inesperado na forma de linguagem. A mistura diversificada de nacionalidades, dialetos e origens nas trincheiras deu origem a novas gírias militares. Os soldados britânicos se referiam às granadas inimigas como esmurradores de batatas, e chamavam os soldados que realizavam ataques rápidos de Stormtroopers. O termo caso perdido surgiu de soldados que haviam perdido membros e eram carregados em longas cestas semelhantes a caixões. Até mesmo a palavra piolhos surgiu em 1915, derivada do piolho da avicut, que infestava os soldados. Você teria coragem de ser um soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.